Olha, hoje a gente vai fundo em um dos livros mais polêmicos e também mais influentes dos últimos tempos. As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. É basicamente um manual denso sobre a dinâmica do poder, sabe? Aquela força que, mesmo que a gente não se dê conta, está sempre presente, em absolutamente toda a interação da nossa vida. A premissa central do livro é a seguinte: o poder é um jogo social. E o ponto principal é que não dá para escapar dele. Tentar ficar de fora, se recusar a jogar, isso, por si só, já é uma jogada de poder. Então o nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente vai entender por que esse jogo do poder é inevitável, vamos ver o mundo como uma corte, qual a mentalidade certa para jogar, analisar 3 leis bem importantes e fechar com uma provocação. Afinal, isso aqui é um manual para tiranos ou não? Vamos começar então com essa ideia central do livro. O jogo do poder é inevitável. Achar que dá para simplesmente não participar é uma grande ilusão. Porque o poder está em todo lugar, em todas as relações humanas, do trabalho à família. E aqui está o pulo do gato. Todo mundo quer mais poder. Só que, no mundo de hoje, pegar mal é perigoso parecer que se está com muita sede ao pote. É preciso passar uma imagem de pessoa justa, decente, democrática. A chave, segundo o livro, é a sutileza. O mais interessante é como o livro descreve quem finge que não está jogando. São pessoas que usam táticas como, por exemplo, se mostrar fraco para ganhar simpatia, ou exigir igualdade absoluta para nivelar o campo a seu favor, ou até usar uma honestidade brutal como uma forma de persuasão, ou se fazer de ingênuo para enganar. No fim, são todos movimentos no mesmo tabuleiro. Ok, se o poder é um jogo, onde ele é jogado? Qual é a arena? Para descrever o nosso mundo, o Greene usa uma analogia muito forte. A ideia é que a gente vive numa espécie de versão moderna de uma corte aristocrática. Sabe, na superfície tudo tem que parecer civilizado, elegante, correto. A aparência é simplesmente tudo. Só que por baixo desse verniz todo, o que está rolando de verdade é o que ele chama de guerra civilizada. É uma batalha constante de estratégia, sedução, manipulação e enganos sutis. Todo mundo disputando influência e posição o tempo todo. E essa citação de Maquiavel que aparece no livro resume essa visão amoral de um jeito perfeito. A questão não é ser mal. A questão é entender que quem tenta ser bom o tempo todo acaba sendo engolido por um monte de gente que não é. É uma lógica de sobrevivência nesse jogo. Certo? Então, o jogo é inevitável, a arena é uma corte. Mas, e aí? Como é que se joga? O livro descreve uma mentalidade que é fundamental, que o bom jogador precisa dominar. Para jogar bem, é preciso dominar 3 áreas que estão totalmente conectadas. A primeira é interna, o domínio das próprias emoções. A segunda é estratégica, o domínio do tempo. E a terceira é social, o domínio das aparências. Deixa eu detalhar um pouco mais. Reagir com emoção é visto como a maior barreira para o poder, porque a raiva, o amor, tudo isso cega a razão. Dominar o tempo é ser como o deus romano Jano, que tinha 2 faces, uma olhando para o passado, para aprender com os erros, e a outra para o futuro, para planejar com antecedência. E por fim, dominar as aparências é saber usar máscaras, é entender que a dissimulação é uma arma poderosíssima. E agora vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Vamos ver como essa filosofia toda se transforma em regras de ação com 3 das 48 leis. Vamos começar com a primeira. E olha, talvez seja uma das mais importantes do livro todo, a lei número 1. A lei é direta e serve como um aviso fundamental para qualquer pessoa numa hierarquia. Jamais ofusque o brilho do mestre. A lógica aqui é bem simples e até um pouco brutal. Quem está no poder geralmente é inseguro. Se uma pessoa mostra muito seus talentos de forma muito clara, ela vai despertar medo e inveja, não gratidão. Então o negócio é fazer os superiores se sentirem brilhantes, às vezes até atribuindo suas próprias boas ideias a eles. É uma tática de autopreservação, pura e simples. Agora vamos pular para a lei de número 4. Ela não foca tanto na relação com os superiores, mas sim no poder das nossas próprias palavras. A lei é: diga menos do que o necessário. É sobre entender o poder imenso que existe no silêncio. E aqui a gente vê o contraste de forma bem clara, né? Falar demais faz com que a pessoa pareça comum e, claro, aumenta muito a chance de falar alguma besteira. Agora, falar pouco cria uma aura de poder, de mistério. Isso força os outros a preencherem o silêncio e é aí que eles se revelam, que mostram suas intenções, suas fraquezas. O poder, no fim das contas, não está no que é dito, mas sim no que não é.
E para fechar essa nossa análise prática, vamos dar uma olhada numa das leis mais pragmáticas e, para muita gente, mais controversas, a de número 7. Essa aqui talvez seja uma das mais polêmicas, hein? Faça com que os outros trabalhem por você, mas sempre fique com crédito. A lógica por trás disso é eficiência. Para que gastar tempo e energia quando se pode usar a sabedoria e o trabalho dos outros? É tipo Isaac Newton, que diz que se apoiou nos ombros de gigantes. O livro argumenta que o crédito por uma criação muitas vezes é mais importante que a criação em si. E o verdadeiro mestre do poder sabe como capitalizar em cima disso. E tudo isso nos leva à nossa reflexão final. Afinal de contas, qual é a natureza desse livro? Seria um manual para tiranos ou uma ferramenta de sobrevivência? E a pergunta que não quer calar é: as 48 leis do poder é um guia cínico para manipulação ou é um manual realista para a gente conseguir navegar num mundo que, quer se admita ou não, já funciona com base nessas regras? A resposta com certeza não é simples. E a gente termina com esse pensamento do filósofo Baltasar Gracian, que captura a essência da sutileza nesse jogo do poder. Que a sua maior esperteza esteja em dissimular o que parece ser esperteza. No final das contas, a arte mais refinada do poder é fazer com que ninguém sequer perceba que ele está sendo praticado.